João, uma dúvida. Assim, eu venho da área de eventos e tal, isso me encanta. Mas, cara, sempre que a gente conversa, eu queria que você compartilhasse um pouco da história da Copa do Mundo que você vivenciou. Porque, assim, um evento desse porte, né? Acho que traz bastante coisa pra gente aí. E já puxando aqui a pergunta do Marcelo, ali na Copa do Mundo tu estava envolvido com a parte de marketing ou de gestão já? Pronto. Na África do Sul, eu estava envolvido na parte de hospitality, que é a parte de você receber tanto as seleções, como também receber a parte de imprensa, a parte também de grandes empresários, tudo isso que chegam para a Copa. A quantidade de pessoas na Copa do Mundo é uma coisa fora do normal, né? A gente fica, às vezes, só vendo os estádios, mas o que movimenta a cidade e o país é uma coisa absurda. E aí, por exemplo, na África do Sul, na Copa das Confederações, a gente ficou responsável para estar junto com a seleção brasileira e com alguns órgãos de imprensa que chegaram lá da Suécia, o pessoal que veio do Brasil, da Globo.com, que a gente deu apoio, o pessoal da Record também, que a gente deu apoio. Na Copa do Mundo, eu tive o prazer de estarmos dando apoio ao pessoal do Sistema Jornal do Comércio, que foi aí onde eu fiz uma grande amizade com o grande pessoal da imprensa daqui, que quando eu saí daqui não tinha esse contato todo, porque não havia esse envolvimento, e acabei fazendo grandes amigos, que aí esses amigos reverberaram em outros amigos, como é o caso do Marcelo. Então, a gente cuidava da parte de hospitality lá. Então, para mim foi muito mais vantajoso lá para poder também acompanhar a Copa, porque eu nunca tinha assistido uma Copa de perto. Uhum. Então, foi a primeira vez que assisti 16 jogos de Copa. Então, é muita coisa. Assisti todos os jogos da seleção, infelizmente até o jogo da Holanda. E enfim, eu estava bem próximo do lance onde o Felipe Melo é expulso. Eu estava procurando para ver se eu estava na imagem. E assisti vários jogos. Primeira vez que eu vi Messi jogando, um absurdo jogando. Ver a Espanha jogando, um absurdo também. Então, eu tive a oportunidade, com o hospital, de ter essa vantagem de, às vezes, estar acompanhando empresários e a imprensa nos jogos. Então, isso aí foi fantástico. No Brasil já foi diferente, porque na época a gente trabalhava para a Secretaria da Copa. E aí eu era responsável pela parte de eventos. Então, todos os eventos ligados à Copa do Mundo dentro do estado estavam com a nossa equipe. Então, aí era muito mais trabalhoso, porque, por exemplo, às vezes queria ver os jogos na própria arena, o jogo estava acontecendo, mas você está responsável pelo evento em si. Então, você para de ver o jogo, você não vê. Se você, Kleber, dos jogos que tiveram no Recife, tu assistiu 20 minutos de um, 15 minutos de outro, 10 de outro, porque o movimento que a gente tinha, e a gente era responsável pela FanFest fora. Então, a gente tinha um stand também do governo do estado, que tinha que estar em cima dele. Foi um dos stands mais movimentados, que a gente botou vários DJs para tocar. Então, os mexicanos, japoneses, tudo indo para dentro do stand. E não queriam sair. O jogo rolando, os caras dentro do stand ainda. Então, assim, eu curti menos a Copa no Brasil. Eu curti mais ela na África do Sul, assim, de participar do evento. E é uma coisa engraçada, assim, eu pensava que no Brasil eu ia ter muito mais facilidade para sentir o clima da Copa. Se você disser que se eu curti a Copa no Brasil, foi muito pouco. Eu trabalhei muito. A gente chegava aqui na Arena de Pernambuco, às vezes 7 da manhã, e saía de madrugada. Então, você ficava muito cansado para você curtir aquilo. Tanto que, todos os jogos do Brasil da Copa, acho que eu vi 3 jogos. De todos os jogos do Brasil. E, por azar, eu vi o jogo da Alemanha. Então, aí... Mas aí, essa já foi a sei. experiência. Será que não foi ele? Já sei. Foi 7-1? Foi 7-1. Mas a culpa foi minha, não. Mexeram errado. Mas aí, mas a experiência de Copa do Mundo para um profissional que trabalha na área é uma coisa espetacular, porque aquela história do padrão FIFA é real. Assim, você vê o que é o de mais perfeito que precisa ter para a operação de uma partida de futebol. Você chega próximo àquilo, só vê próximo daquilo nos jogos da Champions, que eu pude acompanhar, mas de você ver a perfeição realmente assim, de todo o cuidado, desde a parte VIP até a chegada ao estádio, tudo isso, você começa a entender que por que o público tem chegado 2 quilômetros andando para chegar no estádio, para ver aquele problema de congestionamento que a gente tem quando vai assistir os clássicos aqui. Então, tudo isso aí é pensado para facilitar a vida do público. É que também tem que se entender muito a cultura local, acho que isso foi o único erro da FIFA no Brasil. Assim, faltou um pouco de entendimento da cultura local, para saber que, por exemplo, tem população que gosta de andar mais, outra menos, em determinado momento isso é distante ou isso é perto. Então, esses estudos só que faltaram, porque assim, eles trabalham com padrão mundial. Então, eles acham que a mesma coisa que vai acontecer na Suíça vai acontecer no Brasil, e às vezes não funciona assim. Mas Copa do Mundo ele é outro nível. Assim, você tá, apesar de não ter sido, de todos os eventos que eu trabalhei na minha vida, o meu favorito. O meu favorito foi o Africa Games. O Africa Games porque
Na Copa, eu era mais um na operação. Fazia parte de um grande... No Africa Games, eu estava à frente do evento, assim, na parte do marketing e comunicação. Aí foi onde eu consegui ver os patrocinadores de perto, ver as altas cifras que os patrocínios trazem, a operação em si, e vi uma certa dependência de quem foi contratado para trabalhar no evento. Então, principalmente nós brasileiros e os portugueses que foram contratados para ajudar no evento lá em Moçambique, para poder fazer a melhor entrega possível. Porque se eu estiver me alongando muito, me digam, tá? Porque às vezes eu falo muito. Nada. Mas o que foi principal lá em Moçambique, assim, o evento ia ser... Acabou a Copa na África do Sul, a gente é convidado por um grupo de empresários que estavam na montagem junto com o governo de Moçambique, e a gente descobriu como é que é o jogo, é o tipo Pan-Americanos da África, o Africa Games. Entendi. E o mais interessante disso tudo foi que, assim, a gente descobriu que normalmente 4 anos de preparação para um evento desse, no mínimo. E são várias modalidades ali do Todas esporte. as modalidades olímpicas. Entendi. Todas as modalidades olímpicas. Entendi. Que é bem diferente de você fazer uma Copa que é direcionada só para futebol. Só para futebol. E outra, na Copa você está trabalhando com, no máximo, 1.500 atletas e dirigentes. Aí você está falando com 6.000 atletas e 6 dirigentes e tudo. Então, não se faz uma cidade olímpica para uma Copa do Mundo, mas se faz para um evento como esse. Caramba, e o All Africa Games era o quê? Ele pegava todos esses atletas... Todos os países da África. Todos os países da África. Todos os países do continente africano. E várias modalidades classificatórias para a Olimpíada. Então, tornava o evento cada vez mais sério para isso. E os patrocinadores de alto nível, Hyundai, Coca-Cola, as petrolíferas todas que fazem parte de um evento desse. Mas o mais interessante não foi isso, foi o prazo de se fazer o evento. Porque normalmente são 4 anos. O evento ia ser na Zâmbia. Na Zimbábue, desculpa. Só que o Zimbábue entrou em guerra civil. Então, tinha que tirar, o Comitê Olímpico tinha que tirar imediatamente o evento de lá. E aí eles fizeram um grande conselho com todos os países da África. Todo mundo queria fazer na África do Sul, que é o país mais estruturado no continente africano. O Egito também era, mas era a época da Primavera Árabe. O Egito estava um caos. E, infelizmente, ninguém queria assumir a culpa. Só que, de repente, o ministro do esporte lá disse, não, acho que Moçambique quer, a gente aceita isso aí. Só que ele não tinha noção do tamanho da coisa, só veio saber depois. Quando assinou o papel e entregaram um barco, então tiveram simplesmente 2 anos para realizar o evento. E desde construção de estádio, construção de Vila Olímpica, construção de tudo em 2 anos. Se não fossem os chineses, não tinha evento realizado. Entendi.